noite. Tudo bem, amigos? É muito bom estar com vocês essa noite, nesta live. Eu quero agradecer a você que está participando conosco nesta noite. Nós estamos abrindo esta sala chamada Cenário Profético, onde nós vamos estar sempre trazendo uma palavra, uma ênfase profética nesse fundamento, a fim de que nós possamos dar a resposta àquilo que o Espírito Santo está trazendo nesses dias como igreja, né? Então, à medida em que você for entrando, convida aí os seus irmãos, o pessoal da sua rede de relacionamento. Hoje temos um assunto muito bacana para tratar entre nós e gostaria que você pudesse estar interagindo conosco, tá? Quero orar por esta live, consagrando esse tempo, e nós vamos falar de um assunto muito interessante com relação àquilo que nós estamos vivendo nesses dias, né, em nossas casas, nesses dias que nós estamos enfrentando diante desse tempo de confinamento, desse tempo onde temos sido, nesse momento de estarmos, segundo as autoridades, em nossas casas, tendo um tempo onde nós podemos ter experiências com o Espírito Santo. Deixa eu orar. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, te pedindo, Pai, que Teu Espírito Santo possa, Senhor, ministrar sobre as nossas vidas. Nós cobrimos com o sangue do Cordeiro, Senhor, este momento, esta live, Senhor, este ensino profético, na qual, diante desse cenário profético que nós estamos vivendo nesses dias, nós queremos dar uma resposta correta, dar uma resposta que vem segundo o Teu coração. Então eu te peço, Pai grandioso, Pai eterno, nos dá revelação esta noite, fala conosco, ministra, Senhor, ao nosso espírito, Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer como revelação diante dessas verdades profundas acerca do Teu reino. Senhor, santificado seja o Teu nome, Senhor, que o Teu reino venha, que a Tua glória possa se manifestar nesta noite em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, é um prazer que você está conosco nesse momento, nessa transmissão. Hoje nós vamos estar tratando sobre um tema com relação a aquilo que nós somos escolhidos para produzir. Nós vamos trazendo alguns temas diante de alguma sala que nós temos aberto para poder trazer sempre uma leitura espiritual, uma aplicação prática mas com uma base bíblica, com uma base na palavra. Tá? Então eu queria que você viesse comigo ali para Hebreus, no capítulo 2, verso número 15. Nesses dias é necessário desenvolvermos uma habilidade para que possamos ampliar a visão dentro desse ambiente que nós estamos vivendo, né? Nesse ambiente desafiador, esse ambiente onde muitas vezes o inimigo vem querer trazer um tempo de tristeza, angústia, incertezas, mas é nesse ambiente que nós necessitamos desenvolver essa habilidade, né, para ampliar a nossa visão no mundo espiritual, uma visão do reino de Deus, para que Ele possa ativar em nós e atuar na sua plenitude, naquilo que Ele nos chamou, nos preparando para o próximo momento, para a próxima estação. Então eu creio que os propósitos de Deus, seus planos, os seus mistérios para cada um de nós é muito maior do que muitas vezes nós ousamos pensar e conquistar. Eu tenho ensinado, tenho compartilhado com os irmãos que nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que ouvir a palavra profética, se mover nessa palavra profética, porque o Espírito Santo nos levará a uma dimensão, a uma experiência onde nós vamos conquistar através da profecia
E conquistar através da profecia é uma habilidade onde nós podemos tomar posse e tomar tudo aquilo que está à nossa disposição e que foi conquistado para nós na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Então vamos lá, quero que você abra em Hebreus capítulo 2, verso 15, que diz assim: e livrasse-nos todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Deixa eu te dizer algo para que você possa entender essa atmosfera que nós temos percebido, né, ao longo da cidade que nós moramos, né, nos lugares onde nós passamos, no semblante das pessoas que nós encontramos na rua, né, e inclusive uma atmosfera que também tem vindo sobre as nações. O inimigo, né, o império das trevas, ele aprisiona as pessoas pelo medo da morte. Então isso é importante, né? Quando você vai para Hebreus, no capítulo 2, você vai ver que ele livrasse-nos todos com medo da morte. Estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O império das trevas, ele nos leva sujeitos a essa servidão, a nos aprisionar pelo medo da morte. Então, nós temos visto que muitas pessoas têm vivido debaixo de um ambiente de medo, de insegurança, de incerteza, de ansiedade, onde a confiança tem sido assaltada do seu coração, e tudo isso porque o império das trevas, ele nos aprisiona através do medo. Por isso nós precisamos ampliar a nossa visão diante daquilo que Deus está falando, Deus está fazendo através das suas promessas, da sua palavra, e para isso é necessário que nós estejamos nos conectando com profetas que entendem a palavra, discernem esse tempo e possam trazer uma leitura correta para que você possa estar alinhado com o Espírito Santo e em sintonia com aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Jesus disse ali em Mateus capítulo 24, e é um texto que eu tenho visto muitas pessoas lerem, e existe uma interpretação correta ali com relação àquilo que se aplica à igreja, aquilo que se aplica aos judeus, aquilo que se aplica aos gentios, mas tem algo ali, uma ênfase que Jesus dá aqui nos últimos dias, muitos falsos profetas se levantariam. Nós temos visto cada coisa sem base bíblica, sem orientação do Espírito Santo, e em qual não tem nem edificado, mas trazido mais confusão, trazido mais um ambiente de medo e de incerteza. E nós temos recebido até uma orientação do Senhor, uma impressão do Senhor, para trazer através da palavra, através da maturidade que nós temos vivido ao longo dos anos, uma visão profética, onde você possa estar em sintonia e uma sensibilidade para aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Então o inimigo, através do medo da morte, ele vem para nos aprisionar. Então nós temos que entender qual é a nossa função hoje, qual é o nosso papel hoje como geração profética. Diante desse cenário que se coloca diante de nós, eu tenho dito que é necessário nós construirmos um cenário profético. Esse cenário profético se dá quando eu faço uma aliança com a palavra, uma aliança com o Espírito Santo. Jesus disse assim: erreis, pois não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. É necessário que eu construa um cenário, né, para aquilo que Deus está realizando. Por isso eu quero te convidar essa noite, eu quero declarar para você nessa noite que nós somos uma geração que foi escolhida para produzir nesse tempo. Somos uma geração chamada para manifestar o sobrenatural de Deus em nossas vidas, em nossas casas, né, diante do altar que nós temos levantado em nossos lares, né? Por quê? Pois o Senhor tem trazido para nós. Eu quero aqui
trabalhar um pouco mais com alguns assuntos junto com você, né? O Senhor tem trazido para nós os equipamentos necessários para manifestar o seu propósito, para manifestar a tua vontade e para trazer esse entendimento para nós nesses dias, nesse tempo. Então nós somos escolhidos para produzir. Você aí na tua casa, a tua família, no teu ministério, na tua igreja, na igreja que Deus entregou as chaves para você, você foi escolhido, você foi separado para produzir no reino, para manifestar os propósitos do Senhor, manifestar os anseios do seu coração nesses dias. Eu creio que existe uma habilidade, ontem nós falávamos sobre isso em nossa sala, que nós separamos como na sala que nós separamos como família sacerdotal, nessa habilidade de poder produzir para nós, para poder manifestar para nós, para poder trazer para nós nesses dias aquilo que o Senhor trouxe para nós, para levar-nos a experimentar as riquezas da sua glória. Então vamos lá, eu preciso entender, vamos juntos, precisamos entender essa dimensão do poder criativo da palavra de Deus e manifestar o seu poder criativo no nosso meio. Item número 1, eu preciso entender a dimensão do poder criativo da palavra de Deus para manifestar o seu poder no nosso meio. Então eu preciso mergulhar na palavra, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso desenvolver uma disciplina onde eu busque a revelação da palavra. Eu tenho declarado, há um perigo de nós andarmos sem a revelação da palavra. Nós precisamos olhar o Logos e deixar com que o Espírito Santo leve-nos a ouvir o rema dele, a palavra viva que aciona o poder de Deus em nossas vidas, e acionando esse poder, nós iremos ser equipados para manifestar o seu propósito nesses dias. Então, eu peço que o Espírito Santo possa gerar em você uma expectativa acerca dessa dimensão do poder, né, criativo da palavra dele, para que nós possamos mergulhar mais e mais nessa palavra. Então vamos comigo, nós estamos em Hebreus capítulo 2, vamos agora para Hebreus capítulo 11, que é um texto que eu quero ler ali em Hebreus 11, que elucida bastante esse momento que eu quero compartilhar, né, com essa base que eu passei para vocês, aonde quando eu amplio a visão, quando eu diante desse momento em que a minha visão começa a ficar mais clara diante da expectativa que Deus está gerando em nós, eu entro em um ambiente de liberdade, porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Eu creio que nesses dias tem vindo uma liberdade do Espírito de Deus em nossas vidas, em nossas casas, nos altares das famílias, para que nós possamos experimentar, conhecê-lo como Ele é. Ali quando Paulo fala, nós somos transformados de glória em glória, na imagem, na face de Cristo. E quando eu posso ver a Ele através da adoração, através da minha vida rendida aos seus pés, como nós compartilhamos, existe uma ligação entre o altar, a família, onde eu coloco o meu coração, e ali eu sou transformado na mesma imagem em que Ele está trazendo para mim nesses dias. Então, Hebreus capítulo 11, verso número 3, fala algo interessante, algo que nós já conhecemos, mas eu quero inserir essa palavra nesta noite para que haja um entendimento. Quando eu me movo com discernimento diante dos dias, esse discernimento traz consigo entendimento. Não podemos esquecer que o meu povo é destruído porque falta conhecimento da palavra de Deus. A ausência de conhecimento destrói. No mesmo livro de Oséias, no capítulo 6, também diz ali que o povo sem entendimento é transtornado. Então eu preciso de conhecimento revelado da palavra,
porque esse conhecimento ativará em mim um discernimento. Esse discernimento me levará a um nível de entendimento onde eu me moverei segundo a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor em minha vida. Então, em Hebreus 11:3, fala alguma coisa interessante, que diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos lá, nosso ponto de partida está aqui. O mundo foi feito pela palavra de Deus. Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Quando Deus vai criar todas as coisas, Ele cria pelo poder da sua palavra. Por isso que lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo número 1, ele diz assim, olha, o verbo estava com Deus. O verbo era Deus, Logos. Este verbo, esta palavra é que criou todas as coisas. Quando nós vamos lá para o princípio de todas as coisas em Gênesis, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. O poder criativo da sua palavra trouxe a existência, manifestou todas as coisas, segundo aquilo que havia no desejo do seu coração. Quando nós encontramos ali em Gênesis, é interessante, o verbo criar, a sua expressão no hebraico quer dizer bara. É usado somente por uma pessoa. É uma referência exclusiva somente a Deus. Algo que somente Ele pode realizar. Pois Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que está assentado sobre o trono, que governa todas as coisas. Está no controle absoluto de todas as coisas em nossas vidas. Então, eu preciso entender uma coisa. Existe um poder criativo da palavra de Deus. E esse poder criativo, ele se manifesta em nós quando eu começo a me alimentar, quando eu começo a me encher dessa palavra, quando eu começo a conhecer mais acerca da palavra, porque a palavra revelará aquilo que está no coração de Deus. Deus, Ele colocou a sua palavra acima do teu nome. É interessante quando Isaías diz ali para nós no capítulo 42 que ele não divide a glória dele com ninguém, né? Toda honra, toda glória pertence a ele, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Isaías tem experiências com a imagem com que ele vira e descreve, né, acerca do seu livro, ali no seu capítulo. Mas logo adiante, quando Davi diz assim, olha, que o Senhor colocou a sua palavra acima do seu nome. Então, a palavra de Deus, ela vai se cumprir integralmente. Eu quero dizer para você uma coisa, eu tenho compartilhado isso em nossas salas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus tem o governo dele, o governo sobre todas as ações está sob as suas mãos. Ele está no controle absoluto de todas as coisas. É Ele que levanta reis, é Ele que abate reis, é Ele que faz assentar os príncipes do teu povo diante daquilo que Ele estabelece diante das nações. As nações são como gotas de água dentro de um balde. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que era, que és e que há de vir. Então, através do poder da tua palavra, né, Ele criou todas as coisas. Então, quando nós olhamos ali, aquele momento em que Jesus começa a revelar para os seus discípulos sobre a ceia, sobre o pão, sobre o vinho, quer dizer, ali em João capítulo 6, quando ele fala, olha, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. E os discípulos começaram assim, a se interrogar e falam assim, João capítulo 6, verso 63, vamos lá, o Evangelho de João capítulo 6, você que está entrando agora, nós estamos em João capítulo 6, verso de número 63. Então ali, Jesus fala algo, ele está conversando com os seus discípulos e ele fala algo extraordinário, porque ali é interessante, não era a multidão, eram os discípulos que estavam com ele, né? E ali começa algo. João 6, vamos um pouquinho para o verso de número 60. Muitos, pois, dos seus discípulos,
ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem poderá ouvir as suas palavras? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Quem seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A palavra de Deus, ela é Espírito e vida. O conteúdo desta palavra é Espírito e vida. A palavra de Deus contém a substância necessária para produzir, para manifestar toda a vontade de Deus aqui na terra. Vou repetir de novo. A palavra de Deus, ela contém a substância necessária para produzir, para manifestar toda a vontade de Deus aqui na terra. A palavra de Deus tem o poder de mudar todas as coisas. Por isso que nós estamos diante de circunstâncias, mas a palavra e a promessa de Deus, ela irá se cumprir integralmente em nossas vidas, em nossas famílias, entre as nações. Nós iremos ver o cumprimento desta palavra. E é importante que, quando nós voltamos ali para Hebreus 11:3, Deus ele quer que expresse, Deus ele quer que nós entenda que a sua palavra expressa a sua perfeita vontade. Por isso, no momento da criação, Deus fez visível aquilo que era invisível pelo poder criativo da sua palavra. Deus quer que a sua palavra expresse a sua perfeita vontade. Por isso que é muito importante nesses dias mergulhar a tua palavra, pois nós somos escolhidos para produzir através do poder criativo da tua palavra. É necessário nós desenvolvermos essa habilidade e ampliar esta visão para trazer do invisível para o visível através do poder criativo da sua palavra, através de uma dimensão de fé, onde tudo é real, onde tudo é possível, onde tudo se crê. É nessas coisas lá do alto, é buscar as coisas lá do alto, é pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está, e deixar que essas coisas possam convergir, possa vir sobre a nossa casa, possa vir sobre a nossa vida. Venha o teu reino, Senhor, faça convergir, manifeste aquilo que é invisível pelo poder criativo da tua palavra. Nós precisamos entender que nós recebemos esta autoridade da parte de Deus como geração profética para liberar as palavras que Deus tem declarado nesses dias, porque quando eu libero a palavra que Deus tem colocado em meu espírito, Deus ativa e manifesta aquilo que Ele quer realizar segundo o seu eterno propósito. Eu quero liberar uma palavra nessa hora, nesses dias. Eis que vem dias, diz o Senhor, aonde não haverá fome de pão e nem de água, mas fome pela palavra, sede pela palavra. Nós precisamos deixar que aquilo que Zacarias capítulo 13 cumpra-se em nossas vidas. Há um rio, há uma fonte aberta sobre nós, que vem nos purificar, que vem nos santificar, mas é uma fonte que vem nos encher, é encher da tua palavra, é uma resposta ao clamor do coração de Deus, pois nós iremos ver o cumprimento da tua palavra. O Senhor tem gerado em nós o teu clamor, pois Ele vai se encontrar com uma noiva que foi lavada, que foi purificada e que foi transformada pelo poder da sua palavra. O Senhor está trazendo nesses dias um nível de conhecimento e revelação da tua palavra como nunca houve nos dias de hoje. Está se abrindo um entendimento em nosso espírito, dada diante das circunstâncias que estão acontecendo, pois Ele disse assim, que nos últimos dias, muitos, por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas este evangelho do reino será pregado em todas as nações.
então virá o fim. Mas por causa dos escolhidos, né, nós não seríamos enganados. Como que é isso? Como que eu entendo? Como que eu avalio essa declaração? Aquilo que Jesus disse, que nós que fomos separados por Ele, que fomos separados para produzir, que olhamos para a Tua Palavra, que mergulhamos na Tua Palavra, ali não haverá engano, pois nós estaremos firmados na rocha, estaremos nele, estaremos inseridos nele. Ali como João 15 diz, eu sou a videira verdadeira e vós, né, vós estarão enxertados em mim, né, as minhas palavras estarão em vós. Então a tua palavra, ela em mim, ela vai me gerar, ela vai me habilitar a desenvolver um entendimento acerca desse poder criativo que a palavra de Deus carrega e traz em nossas vidas. Nós recebemos como uma geração profética, ou como igreja profética, que nós somos esta habilidade de trazer visível, de se fazer visível aquilo que não se vê. Há um ambiente de medo. Por quê? Porque o reino de Deus já veio sobre nós. O reino de Deus é um reino de paz. Eu declaro que a paz do Senhor esteja sobre a tua casa. Eu declaro shalom. Precisamos ter um entendimento acerca desta palavra, que é onde ela desconstrói tudo aquilo que o império das trevas tentou estabelecer em nossos lares. Eu preciso entender que esta alegria que está vindo com este reino é porque neste ambiente de tristeza, a tristeza saltará de alegria. A alegria do Senhor, quando ela vem, ela nos traz uma força, um vigor para avançarmos, para caminharmos segundo aquilo que Ele está nos chamando nessa dimensão de fé. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre ti, porque Ele nos ungiu para abrir os nossos olhos espirituais, para abrir os nossos ouvidos espirituais, para abrir os olhos do nosso coração, para poder ver aquilo que Ele está fazendo através das boas novas e anunciar essas boas novas a todos os quebrantados de coração, para declarar aquilo que tem vindo e tem manifestado, porque em parte nós profetizamos, em parte nós cremos, mas é um tempo onde nós temos que nos mover para conquistar através da profecia. Por isso eu tenho dito, é necessário irmos para o acampamento de Deus. Vamos lá, eu quero inserir esta palavra para você, para que você possa anotar aí na sua Bíblia, para que você possa orar por isso no teu lugar secreto. É necessário irmos para o acampamento de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, verso 18. Você que está entrando agora, nós estamos lendo ali 1 Coríntios capítulo 4, verso 18, que diz assim... 1 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios, né? É a segunda epístola de Paulo que ele escreve aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, diz assim: pois por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atendo nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem, essas são eternas. Aleluia! Nós devemos ir para o acampamento de Deus. É esse lugar, é estar no lugar aonde as coisas visíveis são contrapostas às coisas invisíveis, pois as invisíveis são eternas. Nós não fomos chamados para andar segundo as circunstâncias, nós fomos chamados para andar segundo uma visão que o Senhor nos dá acerca do teu reino, do teu poder e da tua glória nesses dias. Por isso eu quero declarar, meu irmão,
que todo medo seja removido do seu coração, todo espírito de medo seja removido agora da tua mente, do teu coração. Há um ambiente de fé, há uma provisão de fé, há uma porta aberta, há uma janela de oportunidade sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre aquilo que você está vivendo diante dessas circunstâncias. Pois ali, este é o lugar que nós devemos estar, é no acampamento dele, é poder ver as coisas que são invisíveis, porque elas são eternas, né? As visíveis são temporais. Vem comigo, deixa eu colocar para você uma palavra que o Senhor ministrava ao meu coração, né? Uma experiência que o profeta Eliseu teve com o seu moço, com Geazi. Vamos lá para 2 Reis. Quero ler com você 2 Reis, em cima desta palavra, em cima dessa orientação que o Espírito Santo está nos dando, né, para manifestar, separados para produzir aquilo que Deus já gerou no mundo invisível. Depois eu quero contar um testemunho para vocês daquilo que nós vivemos aqui, né, em alguns anos atrás, quando nós mudamos para cá, né, que nós passamos por uma experiência com o Senhor. 2 Reis, capítulo 6, vamos lá. Eu quero ler com você no verso número 8. Né? Aqui havia uma luta, né? Havia uma guerra entre o rei da Síria, né? e o exército do Senhor. Né? Então o rei da Síria ali, 2 Reis, capítulo 6, verso número 6, diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te para passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. O profeta dá uma orientação. O profeta ali dá uma palavra para o rei, para que o rei pudesse entender qual era a estratégia que eles deveriam atuar diante dessa guerra. E pelo que o rei de Israel, verso número 3, para quem entrou agora, eu estou lendo 2 Reis, capítulo 6, verso número 3. Verso número 9. 2 Reis, capítulo 6, verso número 9. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então ele se turbou com esse incidente, o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Só até aqui. Olha o que estava acontecendo. Olha a visão que Eliseu tinha acerca daquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. Eles estavam diante de uma guerra e o rei da Síria planejava coisas junto com os seus generais ali na sua câmara, ali no seu lugar, onde eles se reuniam para definir as estratégias de guerra, e Deus revelava a teu profeta qual era o lugar que Israel deveria estar. Pois Eliseu estava ali para produzir no coração de Israel, no coração do rei de Israel, no coração dos seus soldados, que Deus estava no controle de todas as coisas e que Deus dava um passo à frente além do inimigo. Isso significa que quando eu tenho paz na minha casa, o Senhor, Ele desconstrói todos os planos do inimigo contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. O Senhor te dará visão para que você possa saber como que você tem que orar, como que você tem que se posicionar, como que você tem que ir diante do altar da sua casa, como que você irá conduzi-los à presença de Deus. É esse tempo de restauração. Deus te dará estratégias para lidar com circunstâncias nesse momento de dificuldade, nesse momento onde os dias são difíceis, mas Ele vai te ensinar a remir o tempo, porque os dias são maus. E remir o tempo é entender esse tempo segundo a ótica de Deus, segundo o seu coração. E Eliseu ali revelava aquilo que o inimigo iria fazer e conduzir o exército.
Eu creio que Deus está trazendo um tempo de intimidade sobre essa geração. E nós iremos ter uma revelação no nosso coração de como nós podemos tocar no coração daqueles que estão famintos, daqueles que estão necessitados, daqueles que estão desesperados. Deus nos conduzirá, Deus vai te levar a estar com pessoas, com famílias que estão necessitadas, carentes de uma palavra, de uma orientação, de uma liberação da parte de Deus. E você foi separado para produzir no reino, para arrebatar estas vidas, para que haja uma grande colheita de almas. Nós estamos sendo separados pelo poder da palavra criativa que nos conduz, nos orienta a sermos dirigidos no mapa de Deus, no seu mapa estratégico, para tocar nessas vidas, para conquistar essas vidas, conquistar famílias, conquistar bairros, cidades e nações. Eu creio que isso estava acontecendo, isso foi experimentado pelo profeta Eliseu nos seus dias, e nós iremos experimentar, e nós temos experimentado, mas iremos experimentar numa intensidade maior, à medida em que eu respondo ao Senhor, à medida em que eu respondo ao Senhor com essa palavra. Vamos dar continuidade, 2 Reis capítulo 6, eu quero ler para você algo interessante com relação à manifestação desse poder criativo da palavra de Deus. Dando continuidade, 2 Reis 6,15 diz assim: E o moço, o homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho? Nem é este a cidade? Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E o guiou a Samaria, até que ele esteve lá depois com o exército de Israel e o seu rei. Eles estavam diante de uma circunstância onde o inimigo havia vindo contra o profeta. E o seu homem, o seu moço que estava ali com ele, disse: Eliseu, o que faremos agora? Olha, o exército que está diante de nós. Olha esse exército que está diante de nós. E Eliseu, que tinha uma habilidade de ver as coisas do mundo espiritual, e havia recebido uma capacidade dada pelo Senhor para ver no mundo espiritual, diz ao moço: maior é o exército que está conosco do que aqueles que estão com ele. Então Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos do moço. Ele pôde ver os carros de Israel e seus cavaleiros. Ele pôde ver o grande exército do Senhor. Estava ali pronto para entrar segundo a ordem de Deus. Meu irmão, quero te dizer uma coisa. Este é um momento em que o Senhor te leva para o acampamento dele. E é no acampamento dele em que a tua visão será aberta. É no acampamento dele em que você vai poder ver todo o suprimento necessário para aquilo que você tem como necessidade neste tempo, nesta hora. É ali que você vai ver todo o exército do Senhor que está disponível para nós nessa guerra. É ali que você verá tudo aquilo que o Senhor está estabelecendo para as nossas vidas neste dia. É ali que você verá a substância necessária que você tem à sua disposição para produzir, para manifestar o reino de Deus aqui na terra.
eles estavam diante de uma evidência em que eles estavam vendo as circunstâncias, mas o profeta ora e pede para que o Senhor abra os olhos do moço e ele pode ver o exército do Senhor, que era muito maior do que aquelas circunstâncias. Eu quero declarar, meu irmão, que esses dias que nós estamos vivendo serão os dias que estão nos preparando, serão dias que estão nos aperfeiçoando, para que amplie-se a visão em nosso espírito, para que nós possamos entender que nós somos separados para produzir, para ver aquilo que está à nossa disposição no reino do Espírito e manifestar isso, e trazer isso, e fazer convergir isso em nós, para que nós sejamos habilitados a se mover de uma maneira sobrenatural nesses dias. O moço, quando viu o exército do Senhor, ele se encheu de fé. Eu quero declarar que o Senhor vai trazer visões acerca do reino dele sobre esses dias, sobre a tua casa. Eu quero declarar que o Senhor vai trazer visões acerca da provisão, acerca das estratégias que ele tem para você nesse tempo, acerca das estratégias que ele tem para você na tua casa, para que você possa conquistar através da profecia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a circunstância que você está passando, mas eu quero declarar para você que maior é aquilo que está sobre nós do que aquilo que está no mundo, e muito maior é a provisão que o Senhor tem, é a substância necessária para aquilo que você precisa realizar neste tempo, pois a palavra de Deus criativa trará sobre ti e manifestará sobre ti esse poder e te levará, através do caráter de Cristo, a se mover nessa palavra. Por isso Paulo diz ali em Atos capítulo 17, nele nos movemos, é na palavra que nós nos movemos, é na palavra que nós trazemos a existência, é na palavra em que nós podemos estabelecer todas as coisas. Este é um tempo, meu irmão, de se alimentar da palavra, de aproveitar este tempo em que você está na sua casa e dedicar uma leitura, seja de um livro também, mas da palavra de Deus, o verbo, a revelação de Deus. Peça para o Senhor te dar a revelação, peça para que o Senhor possa te encher de revelação da palavra, peça para que Ele possa te abrir os teus olhos, para que você possa ver aquilo que você não consegue ver com os seus olhos naturais, mas que Ele possa te levar a uma dimensão de fé, para que você possa ver, assim como Moisés experimentou ali naquele tempo. Eu tenho orado para que o Senhor gere e possa levantar os Moisés desses dias, para que possamos ser levados através dessa unção a ver aquilo que era impossível, aos nossos olhos, mas para ver a provisão de Deus, para ver a manifestação da tua glória, da tua Shekinah, da tua glória nesses dias. Irmão, eu quero te declarar para você que este é um tempo tão oportuno de oportunidades, janelas de oportunidade têm aberto sobre nós, para que nós possamos receber aquilo que está disponível para nós no reino dele, aquilo que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Eliseu orou e declarou e abriu seus olhos. Eu quero declarar que os teus olhos serão abertos, os teus olhos estão abertos nessa hora para enxergar toda a substância necessária, porque quando você vê, aquilo se ativa dentro de você. Você traz consigo o material necessário para manifestar o desenho de Deus, o desejo de Deus que Ele colocou para você nesse tempo na tua casa. Você traz consigo dentro de você, através dessa palavra, o poder criativo. Você traz consigo o material necessário para manifestar os desígnios de Deus e a sua vontade nesse tempo. Vamos lá para João capítulo 1, verso 14. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu quero que você possa ser alimentado por isso e possa entender que você foi separado. Você foi separado para produzir. João 1,14 diz assim, é um versículo já muito conhecido, diz assim: o verbo se fez carne e habitou no nosso meio e vimos a sua glória.
uma manifestação de Cristo na pessoa de Jesus. Ele veio para trazer aquilo que não se via, para torná-lo visível como no princípio. Uma manifestação de Cristo na pessoa de Jesus. Ele veio para trazer aquilo que não se via, para torná-lo visível como no princípio. A palavra afirma que Deus nunca foi visto por alguém, homem nenhum. Ali quando você vai descendo, no verso 18, que ninguém conhecia a Deus. Então o Verbo encarnou, o Verbo ele tomou uma forma e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Cristo, o Filho do Deus vivo, invisível, se manifestou na terra e vimos a sua glória. Há um desafio, meu irmão, de deixar que a palavra de Deus encarne sobre a tua vida, sobre o teu ministério, e você possa manifestar esta glória dele em você. Há uma esperança. O mundo, quando ele olha para nós, ele vê em nós uma esperança. Cristo em vós, a esperança da glória de Deus, um mistério que esteve oculto por tantos dias, tantos tempos, mas que o Senhor estabeleceu e determinou para que fosse manifesto nesses dias, neste tempo, nesta hora. Cristo em vós é necessário, e eu te convido a entrar por essa revelação. Eu te convido a você penetrar nessa revelação. Deixar com que a palavra encarne em você, tome forma em você, e você possa manifestar a glória dele e produzir tudo aquilo que a palavra de Deus que foi liberada sobre a tua vida possa produzir nesses dias. Eu quero declarar, meu irmão, que o potencial que a palavra criativa de Deus tem sobre você é aquilo que ativa o material para tornar visível aquilo que é invisível pelo poder da tua palavra. Lembra que eu te falei que eu ia contar sobre um testemunho? Quando nós viemos para cá, nós mudamos para cá, para esse apartamento, nós passamos um tempo com o Senhor, onde o Senhor fechou todas as provisões em nossas vidas. E Ele estava nos levando a entender aquilo que nós carregávamos em nossas vidas. Foi um tempo onde eu não conseguia, quer dizer, na verdade não é que eu não conseguia. Deus separou um tempo para que nós estivéssemos buscando a dependência dEle. Foi um tempo onde nós fomos conduzidos por Ele a entrar em um lugar, em uma dimensão, um ambiente onde aparentemente parecia um lugar de escassez, né? Onde nós ficamos um tempo. Eu não tinha, eu fiquei praticamente 4 anos, né, sem me colocar no mercado de trabalho. E não foi por falta de oportunidade, nem falta de rede de relacionamento. É porque Deus havia determinado nos levar a uma experiência. Deus havia se determinou a nos levar a conhecer mais acerca da sua dependência. E havia dias em que nós orávamos para o Senhor para que o Senhor pudesse trazer provisão para a nossa casa. E Deus começou a me ensinar: Alexandre, você foi separado para produzir. Você carrega dentro de você o material necessário para aquilo que você precisa produzir neste tempo no meu reino. Agora eu vou te levar você para o meu acampamento, para que você aprenda a viver segundo a minha dependência. Aí o Senhor falava assim para nós, né? De manhã nós acordávamos, né? Eu orava junto com a minha esposa, orávamos Pai Nosso, ali tomávamos a ceia, buscávamos o Senhor, entender todas essas coisas, até que o Senhor disse: eu preciso te levar a viver em uma dimensão onde você ainda não experimentou antes. Aí o Senhor falava assim: abre a geladeira. Eu abri a geladeira, começava a declarar que haja aquilo que nós tínhamos vontade de comer, que haja carne, que haja frios,
Nós tínhamos vontade de comer presunto, mussarela. Naquele tempo nós estávamos na dependência do Senhor, dependendo dele. Nós orávamos que haja, que venha a existência do invisível para o visível. Irmão, quantas vezes foram pessoas que vinham na nossa casa, pessoas que eu digo assim, pessoas que eram tocadas pelo Espírito Santo, que estavam sensíveis àquele momento, né? Estavam sensíveis à tua voz, que passavam e buscavam. Eu me lembro de uma experiência. Nós havíamos passado perto de um lugar que estava fazendo um churrasco, nós estávamos com tanta vontade de comer carne, nós não tínhamos naquele dia, né, condições financeiras para que pudesse comprar, né, 1 quilo de carne para a gente poder fazer como churrasco. Eu lembro que o Senhor falou assim: eu te chamei você para manifestar aquilo que é invisível, você precisa exercer aquilo que eu liberei no teu espírito. Então você olha, você declara, você abre e estabelece através do poder da minha palavra. Eu comecei a declarar: Senhor, que haja carne. O Senhor fala: mas qual tipo de carne você quer? Senhor, que haja contrafilé, que haja picanha. E nós começamos a declarar e fechamos ali, nós fechávamos a nossa geladeira e iríamos ali ter um tempo com o Senhor ou fazer os nossos afazeres, né? Naquele momento. Eu me lembro que 2 ou 3 horas depois, uma viúva que trabalhava como nas casas, né, como empregada doméstica, né, ela vivia de um salário, né, e tinha sua aposentadoria. Ela tinha ouvido a oração, ela havia descido, passado no supermercado aqui pertinho da nossa casa, e ela entrou, né, ela fala assim que o Espírito Santo levou ela, e ela falou assim: olha, você vai comprar 1 quilo de contrafilé, você vai comprar 1 quilo de picanha, você vai levar 1 quilo de linguiça, você vai levar ali na casa do Alexandre, você vai levar pão, você vai levar alho. E de repente aquela mulher, 2 horas depois, ela entra dentro da nossa casa com toda aquela provisão, e nós ajoelhamos e falamos: Deus, como Tu és tremendo, Senhor, porque o Senhor estava nos ensinando a viver conforme a dependência dEle no reino de Deus e a manifestar o que era invisível para trazer para o visível. Nós tivemos uma experiência muito tremenda. Às vezes eu acredito até que o casal esteja aqui participando conosco nesta live. Nós fomos na feira aqui na rua da nossa casa, né? Nós tínhamos um dinheiro contadinho para ir na feira. Nós fomos lá para comprar aquilo que era possível de se comprar naquele momento. E a Raquel era pequena, né? A minha filha do meio. E naquele dia ela adora morango, né? E ela queria comer morango, e quando nós passamos perto da barraca do morango, nós já não tínhamos mais nem dinheiro. E ela virou para minha esposa falando assim: olha, mamãe, eu queria comer morango, papai, eu queria comer morango. Nós tínhamos dinheiro naquela hora para poder comprar morango. Você que é pai, você que é mãe, sabe do que eu estou falando. Aí nós viemos para casa: não, fica depois, papai vai comprar para você, mamãe vai comprar para você, mas com o coração apertado, sabe, angustiado, né? Os nossos olhos encheram de lágrimas. Nós entramos dentro de casa e falamos: Senhor, traz a nossa provisão, Senhor. Tem nos ensinado a manifestar as coisas do reino de Deus. Tem nos ensinado a trazer do invisível para o visível, Senhor. Olha para as nossas necessidades. Olha para aquilo que nós necessitamos, nós precisamos nesses dias. Tinha um casal. Eles estavam no supermercado nessa hora, terminando de fazer compra. Eu não esqueci até hoje. Esse casal disse que eles estavam ali, nós ficamos até emocionados, eles estavam ali indo pro caixa, a esposa. Aí ela ouviu do Espírito Santo: volta, e ela não gosta de morango, volta e compra morango e leva morango lá na casa do Alexandre, porque a minha filha Raquel está com vontade. E diz que ela foi, ela simplesmente obedeceu a voz do Espírito Santo. Ela foi e comprou morango, colocou no carrinho. Eles nem foram para a casa deles. Eles saíram do supermercado e vieram em nossa casa. Eles tocaram, né, no apartamento,
subiram, o Senhor nos mandou comprar isso para a filha de vocês. Oh, aleluia. Deus é tremendo. Ele está nos levando a uma dimensão de fé para crer que tudo é possível ao que crê. Nessa escassez, nesse tempo de crise, haverá provisão. Este é o momento de nós entrarmos em uma dimensão de fé para vivermos coisas tremendas, coisas maravilhosas, coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que nem subiu ao coração do homem, mas tantos testemunhos que o Senhor fez em nossas vidas, porque nós cremos que nós fomos separados para produzir. Eu creio que você foi separado para produzir. Há uma provisão sobre tua vida, e eu declaro que não vai ser só sobre sua vida, essa provisão vai sobejar nesses dias, porque você vai ter para você, mas você vai ter para compartilhar com o outro, você vai ter para poder dividir com o outro, você vai ter para poder ser resposta de oração. Ore ao Senhor nesse tempo, ore ao Senhor nesses dias. Eu te desafio, meu irmão, a deixar que essa palavra possa encarnar na tua vida e você manifestar a glória dele e ser resposta de oração, manifestando a glória dele para dar pão àquele que tem necessidade de pão, para socorrer o faminto, o desesperado, o necessitado. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu louvo a Deus por aquilo que Ele vai fazer na tua vida, em minha vida, quando nós entendemos que nós carregamos o material necessário para manifestar todas as coisas que Ele nos entregou. As chaves do reino estão sobre as nossas mãos. Nós trazemos consigo, através dessa autoridade. Então nós podemos manifestar essa palavra criativa de Deus para trazer o invisível e se fazer visível. Portanto, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, antes de você ir correr para o supermercado, olha a Ele e pergunte a Ele: Senhor, quem são as pessoas que estão precisando nessa hora? Quem são aqueles que estão desesperados, Senhor? E Deus vai trazer, Deus vai revelar, Deus vai te levar a você andar em uma operação de solidariedade para se manifestar como igreja, como nós somos também aqui na terra. Por isso que em Colossenses, ali no capítulo 1, verso 13, ele diz assim que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Deus criou o mundo visível e invisível, e o homem faz parte desses dois mundos. Portanto, nós precisamos nos alinhar com Jesus Cristo, aquele que foi o profeta por excelência, e aprender a maneira como ele viveu aqui na terra e como ele viveu diante dessas circunstâncias. Não se esqueça, no mundo tereis aflições, mas eu as venci. Ele já nos deu uma palavra de vitória. Não existem fronteiras para vivermos este tempo e este momento onde há uma onda de sobrenaturalidade de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero te declarar uma coisa, meu irmão: quanto mais você avançar no poder ilimitado da palavra criativa de Deus, mais ilimitado se torna o teu sonho aqui na terra. Cada vez mais esta unção profética se tornará real a voz. Ela vai te levar, vai te lançar no profundo de Deus, vai te lançar, vai fazer com que você possa mergulhar nele, e você vai viver coisas profundas nele. Ele está te chamando agora para que você possa experimentar coisas profundas. Há uma liberdade do Espírito Santo que está vindo agora neste momento, neste ambiente que nós estamos ministrando, e eu quero declarar que esta liberdade do Espírito de Deus já está sobre a tua casa, meu irmão, minha irmã, e essa liberdade te levará a viver um nível de adoração onde você será transformado segundo a face de Jesus Cristo, onde você será curado, onde você será restaurado, onde você será restituído, onde você verá o cumprimento desta palavra
criativa de Deus liberada sobre a tua vida nesses dias. Não existe fronteiras para o sobrenatural de Deus. Quanto mais perscrutarmos a mente de Deus, mais receberemos conhecimento dos seus desejos, dos seus propósitos e da sua glória na sua palavra. Aleluia! Você foi separado para produzir. O Espírito Santo de Deus está te separando nesta hora para produzir, para manifestar as coisas do reino de Deus, para que a fé se ative em você e essa unção profética te dê uma habilidade para trazer do visível o invisível para o visível, pois assim que foram criadas todas as coisas. Você carrega o material necessário para que esta palavra criativa de Deus se ative e se manifeste. Quero orar por você nesta hora. Quero declarar sobre você uma palavra. Quero liberar sobre a tua casa uma palavra. Eu quero declarar que vem dias, meu irmão, onde essa palavra vai se encarnar na tua vida. Você vai ser transformado na essência dessa palavra. Você vai ser transformado na substância dessa palavra. Você vai manifestar a glória dele nesses dias. Jesus manifestou a glória do Pai nesses dias. Nós nascemos pela tua glória. Nós fomos gerados pela tua glória. Nós fomos gerados para manifestar a tua glória nesses dias. Aleluia! Quero orar por você nesta hora. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, sobre os irmãos que estão participando conosco desta live, Senhor, sobre aqueles que irão, Senhor, ouvir acerca desse estudo, deste ensino, eu quero declarar, Senhor, profeticamente, que eles foram separados para produzir no reino de Deus conforme a tua glória. Cada um segundo a sua dimensão de fé, cada um segundo a sua dimensão de entendimento, mas eu te peço, amplia essa dimensão de fé, Senhor, amplia essa dimensão de entendimento, Senhor, amplia a visão, Senhor, para que eles possam ver aquilo que, Senhor, está no invisível, aquilo que está à disposição deles, Pai, que eles possam conquistar através da profecia. Senhor, eu declaro, Pai, que esta palavra profética, Senhor, que o Espírito da profecia te levará aos teus filhos, Senhor, a se mover mais e mais nesse ambiente, Senhor, e segundo a tua palavra, eles verão a manifestação da tua glória, Senhor, e poderão dar testemunhos, Pai, daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Eu declaro, Pai, que vem dias onde uma onda de sobrenaturalidade, Senhor, levará os teus filhos a conhecer acerca da natureza de Cristo, Senhor. Pai, que a graça e a paz vos sejam dadas para que eles possam conhecer, Senhor, a sobrenaturalidade de Cristo. E assim como Cristo manifestou, Senhor, Pai, segundo os anseios do teu coração, Pai, manifestou o reino de Deus e todo o teu poder através da tua glória. Eu declaro, Pai, nesses dias que os teus filhos possam receber a liberdade do teu Espírito e que através desta liberdade eles possam crescer de glória em glória, sendo transformados na tua imagem e possam, Senhor, Pai, ver ativo e manifesto, Senhor, a palavra criativa, viva dos céus. Pai, que a unção, Senhor, necessária possa ser desatada nesta hora, Senhor, debaixo desse manto profético, Senhor, debaixo deste manto, Senhor, que o Senhor tem nos dado com uma orientação apostólica, Senhor, para que eles possam se mover em novas dimensões do teu reino, do teu amor. Pai, que eles possam conhecer mais acerca de Ti, acerca do Teu coração e acerca dos anseios do Teu coração. Eu te peço, Espírito Santo, revela-te a eles, revela-te a eles, revela-te a eles, Espírito Santo, como nos primeiros dias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu te agradeço por esse tempo que você esteve conosco. Te agradeço por esse momento. Se você quiser compartilhar esta palavra com o irmão,
com alguém, fique à vontade. Aquilo que nós temos recebido de graça, nós temos compartilhado de graça, porque nós entendemos quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Então eu quero declarar que sobre a tua casa não vale nenhum encantamento, mas que a glória do Senhor venha sobre ti. Nos encontramos novamente na nossa próxima sala, né? Que o Senhor te abençoe e que você possa experimentar mais e mais o poder criativo dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Boa noite. Que você tenha uma semana extraordinária, onde o invisível se tornará visível, conforme a vontade do Senhor manifesta através da tua palavra. Pois o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, e vimos a tua glória. Glória a Deus. Nos encontramos depois nós passaremos mais acerca da nossa agenda. E não deixe de passar pelo nosso canal do YouTube, né? Se inscrever, porque eu vou estar depois colocando outros estudos que eu não vou colocar por as mídias sociais, do Facebook e do Instagram, mas estarei colocando diretamente no YouTube. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.